Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos dar início à nossa aula, então? Oremos ao Senhor. Ó Deus, Deus gracioso, Deus de misericórdia, como é bom nós podemos estar aqui entre os adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Bom é cultuarmos a Ti, Senhor, e podermos assim sermos fortalecidos na nossa fé. Obrigado também pela Tua palavra, que nos orienta e nos guia em toda a verdade pelo poder do Teu Espírito. E é isso que te pedimos nessa manhã, que o Senhor, através do Espírito, nos conduza nesse estudo bíblico, Senhor, para que possamos ser edificados, fortalecidos contra o engano que há de vir sobre nós nos últimos tempos. Fortaleça a Tua igreja, preserva a Tua igreja, amadureça cada um dos nossos irmãos, todos nós, para que possamos resistir no dia mau. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade aí no curso dos 4 temas, unificadores da Bíblia. Já passamos pelo tema da criação, agora estamos no segundo tema, a queda. Né? A queda. Não considere aqui a 4ª aula, está um pouquinho confusa essa minha contagem aqui, mas lá no YouTube está certinho. Né? Então ainda estamos falando sobre a queda, baseados em Luiz Berkhof, a teologia sistemática de Berkhof. Tá bom? Então hoje vamos fazer uma breve recapitulação. O que nós já falamos sobre a martiologia, vimos que isso significa amartiologia, significa estudo do pecado. Amartia em grego é errar o alvo ou pecar, né? E logos, como nós sabemos, é ciência, estudo. Então, a martiologia é o estudo do pecado. Já vimos a origem do pecado. Primeiro ponto que nós estamos trabalhando, né, dentro da queda, dentro da origem do pecado. Aliás, nós vimos a origem do pecado, vimos 3 pontos, né? Deus não é o autor do pecado, o pecado originou-se no mundo angélico, em primeiro lugar, antes da criação. Nós temos aí, não temos informações precisas nas Escrituras, mas nós entendemos que Satanás já existia, não é? Já tinha caído com seu exército de anjos, quando Deus criou o homem. Então, já existia. O pecado começou no mundo angélico, no mundo espiritual, antes do físico. Em terceiro lugar, nós vimos também a origem no mundo físico pelo homem, pela raça humana. A origem do pecado na raça humana. Muito bem. Então hoje a gente vai estudar sobre a natureza do pecado. Sobre a natureza do pecado. Vamos lá. Sobre natureza, Berkhof diz que numa perspectiva formal, o primeiro pecado do homem foi ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o relato bíblico, né, pelo fato de ele ter comido. É uma ação que ele agiu, né, ele não foi passivo, mas ele agiu para comer o fruto proibido, fruto do conhecimento do bem e do mal. Sendo ela, ou seja, essa árvore onde estava o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era frutífera, porque ele comeu fruto. Então nós sabemos que existia um fruto. Né? Ele não comeu propriamente da árvore, mas comeu de um fruto dela. E ela não é identificada na Bíblia. Então nada de falar que é uma maçã, né? Maçã é tão bonita, né? Por que colocar maçã junto? Pode ser qualquer outro tipo de fruta. Não interessa que tipo de árvore foi e que tipo de fruto. O que importa é a natureza do pecado que nós vamos ver hoje. Tá bom? Então nada havia de ofensivo no fruto propriamente dito, né, do fruto da árvore, nada havia de ofensivo, e comê-lo não seria pecaminoso se, aí vem a condição, se Deus não tivesse dito, se Deus não dissera, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, como está registrado em Gênesis 2,17. Então aqui já começa a lei. A vontade de Deus era que o homem não comesse daquela árvore. A lei é a vontade de Deus, não é? A lei expressa a vontade de Deus, expressa o caráter de Deus. Né? Então, Deus ordenou. Então, a ordem de Deus era para ser cumprida, de forma integral, de forma total. Né? Então, comer propriamente não era o pecado foi a desobediência. Não é? Foi, então, um teste, né? Foi um teste de obediência. E Adão deveria submeter a sua vontade à vontade de Deus. Ele deveria ter feito isso. Né? Então, a essência desse pecado está no fato de Adão se opor a Deus. Adão se opôs, ele se rebelou contra Deus. Ele desobedeceu de forma ativa, né? De forma consciente.
Ele desobedeceu a Deus. E a essência do pecado também está em tentar ativamente tomar a sua própria vida e as coisas que estavam relacionadas à sua vida de Adão, das mãos de Deus, e determinar ele próprio o seu próprio futuro, ou a sua própria vida, tomar conta de si mesmo. Ele declarou ali independência de Deus, né? Por assim dizer. Adão declarou essa independência de Deus. Então, Berkhof diz que aqui está a essência do pecado. Adão se opôs, Adão desobedeceu, Adão agiu em oposição, né, desobedecendo a ordem de Deus e tomou para si mesmo, né, as rédeas da sua própria vida. Bom, Berkhof também diz que tem 3 elementos do primeiro pecado. Ele dividiu aqui em 3 elementos. O primeiro elemento, o pecado afetou o intelecto, ou seja, o pecado revelou-se no intelecto, né? Como incredulidade e orgulho. Ah, mas Adão não cria em Deus? Ele cria em Deus até o momento em que ele achou que Deus não seria suficiente para supri-lo, para satisfazê-lo. E então ele quis fazer algo para melhorar aquela situação. E isso mostra a incredulidade. Incredulidade não é somente dizer que... falar, não é? Proclamar, eu creio em Deus. Mas as atitudes não demonstram isso. Então aqui a incredulidade é colocada ali, através de Adão, pela sua atitude de se rebelar contra Deus e não se sentir satisfeito com o que Deus lhe propôs, lhe ofereceu. Todo o jardim era livre para ele comer. E nisso estaria ali a subsistência de Adão, a alegria de Adão, a satisfação de Adão. Mas Adão quis algo mais. Então, por conta disso, ele agiu de forma incrédula. Ou seja, ele pode até proclamar que Deus existe. E a gente vê isso, né? Muito na vida cristã também. São os cristãos nominais, né? Aqueles que proclamam que são cristãos, mas vivem como se Deus não existisse, né? Não têm temor, não vivem de acordo com a lei de Deus, não é? Então está aqui. Primeiro, o intelecto revelou-se como incredulidade e orgulho. Orgulho para colocar o eu em primeiro lugar. Ele tirou Deus do centro. Orgulho é isso, né? É tirar Deus do centro e colocar o eu, né? A sua própria vontade no centro da existência, de tudo. E assim Adão, no intelecto, agiu assim. Na vontade, em segundo lugar, na vontade revelou-se como desejo de ser como Deus, como nós vemos lá em Gênesis 2, né? 3, perdão. Essa proposta de Satanás para que Eva pudesse ser igual a Deus, aquilo chamou a atenção, e também não só dela, lógico, do homem também, né? Então, ser igual a Deus é a questão da vontade. A vontade dele revelou-se nesse desejo de querer ser como Deus. E o terceiro elemento, nos sentimentos, como ímpio, não é? Prazer em comer o que era proibido, o que estava proibido. Então, em terceiro lugar, o pecado também se manifesta em sentimentos, né? Ímpios de querer ter prazer naquilo que Deus proibiu. Então aqui é um desejo ímpio, um desejo ímpio, né? Muito bem. A ideia bíblica do pecado. Eu fiz um resumo bem resumidinho para a gente poder pegar todos os pontos, são 6 pontos, 6 pontos que Berkhof propõe para a gente entender a ideia bíblica do pecado, tá? Primeiro ponto, o pecado é um mal numa categoria específica. O pecado é um mal moral, não físico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por exemplo, doença, nós, os seres humanos, consideramos uma doença como um mal, mas ele não é pecaminoso, né? É uma catástrofe, é um mal, mas não é pecaminosa, alguma coisa assim, desse sentido. Mas o pecado é um mal moral, ele é especificamente moral. Fundamentalmente, não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito ou uma imperfeição pela qual não podemos ser responsabilizados. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o pecado é sim condenável, não é? Nós vamos ver os textos daqui a pouco. Aliás, eu gostaria que um irmão pudesse abrir os textos para a gente. Um irmão, uma irmã, tanto faz, não é? Para a gente abrir rapidamente. Nós temos alguns textos aqui. Bem, onde nós estamos aqui?
É um pecado, é um mal moral, fundamentalmente não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito ou imperfeição pela qual não podemos ser responsabilizados, mas uma ativa oposição a Deus e uma positiva transgressão da lei, constituindo culpa. Então, por isso, o homem é indesculpável diante de Deus. Tá? Vamos lá, vamos pegar só, eu gostaria que vocês lessem em casa, o texto todo, né? Romanos 1, 18 a 32, mas vamos pegar só 2 versículos. O versículo 18 de Romanos 1 e o versículo 21. Vamos ler aí, quem achou poderia ler para nós? Romanos 1, 18 primeiro. Suprimem a verdade. Vocês perceberam que há uma ação, há um desejo, mas esse desejo torna-se ativo. Então não é uma coisa passiva, e também não é uma coisa que o homem comete por ignorância. Não, ele tem consciência do pecado. Todo homem tem consciência do pecado. Então é uma ação que o homem pratica em oposição à lei de Deus, em oposição à vontade de Deus. Não é? Ele está fazendo isso conscientemente e ativamente. Vamos lá, agora versículo 21. Perceberam mais uma vez? Há uma ação, eles se fizeram. Não é que alguém fez do homem inútil, não é? Ou rebelde, por assim dizer, mas ele se fez, ele mesmo agiu conscientemente, não é? Então é uma forma ativa de oposição à vontade de Deus, à lei de Deus e consequentemente contra Deus, não é? Então, agora Efésios 2, 2 e 3. Quem achou poderia ler para nós. Exatamente, olha só. Nós éramos tanto filhos da desobediência como filhos da ira. Ali nós estávamos. A raça humana nasce assim. Ela, por natureza, ela é filho da desobediência. A raça humana é filha da desobediência e da ira. Consequentemente, a desobediência que provoca a ira de Deus. Não é? Então, é uma forma ativa, não é uma coisa passiva, mas é uma coisa ativa que está no ser humano, que leva o homem a pender para o pecado, a pender para o orgulho, a pender para a arrogância e principalmente a oposição à vontade de Deus. Não é? Então ele é ativo, né? O ser humano é ativo. Muito bem, segundo lugar, aliás, aqui embaixo ainda, o pecado é resultado de uma escolha livre, mas má do homem. Isso, né? É uma escolha livre, mas má do homem. É interessante que, aqui a gente pode dizer não só no caso de Adão, Adão tinha o livre-arbítrio, mas aqui nós temos também a livre-agência. Então, quando nós agimos de forma pecaminosa, nós não somos ignorantes. O ser humano caído, ainda que morto em seus delitos e pecados, mas ele pende para o pecado. Ele age em busca do pecado. De alguma maneira ele está ativo, ele está capaz de agir pendendo para o pecado, nunca para Deus ou para cumprir a vontade de Deus de forma plena, mas ele age conscientemente e ativamente, né? Age ativamente, é claro, né? Livre, mas é uma escolha má do homem, não é? Então ele tem essa capacidade, o homem tem essa capacidade. Em segundo lugar, o pecado tem caráter absoluto. Na esfera ética, o contraste entre o bem e o mal é absoluto. O pecado não é um grau menor de bondade, mas mal positivo. Quem não ama a Deus é caracterizado como mal. A essência da obediência
deveria ser no coração de Adão e Eva o amor a Deus. Eles deveriam obedecer por amor a Deus, né? Nisso consistia, né, a obediência no jardim que o homem deixou de praticar. Então, todo mal, tudo que não ama a Deus, toda ação, todo pensamento que não ama a Deus, não ama a lei de Deus, é caracterizado como mal. E isso não é um grau menor de bondade. Nós vimos aqui, o mal é mal, e o bom, o que é bom, o bem é bem, não é? Então nós não podemos dizer que é uma coisinha leve, que o pecado é um grau menor de bondade. Não, ele é um mal positivo. Berkhoff explica, na Escritura, aliás, a Escritura não reconhece nenhuma neutralidade, não existe um ponto neutro para o homem, para o ser humano. Mas toda criancinha nasce pecador, todos nascemos pecadores, não há um justo sequer, nem um bebezinho recém-nascido, ele já nasce com essa tendência, né? Ele já nasce com esse pecado original, como Agostinho chamava, né? O pecado original. E a Escritura não reconhece, então, nenhuma neutralidade. O homem está ou do lado certo ou do lado errado, não tem um meio termo, né? Vamos ver o que Jesus fala lá em Lucas 11, 23. Quem achou aí poderia ler para nós? Lucas 11, 23. Perceberam? Não tem um ponto neutro. Não tem um empate aí. Ou está de um lado ou está do outro. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Então, o Senhor deixou bem claro. Ou o homem está em Adão, ou o homem está em Cristo Jesus. Não há um ponto neutro, né? Então, neutralidade na Bíblia não existe quanto ao pecado, né? Ele é de caráter absoluto. Terceiro ponto. O pecado sempre tem relação com Deus e sua vontade. Todo pecado é cometido contra Deus, em primeira instância, sempre contra Deus, ok? Então, a exigência central da lei é o amor a Deus. É isso que a lei queria mostrar, a intenção era mostrar ao homem que a obediência seria uma resposta de amor a Deus. Ou uma prática de amor a Deus, não é? Quem praticasse a lei, quem obedecesse a lei. Então, a exigência central da lei é o amor a Deus. Se a bondade consiste em amar a Deus, então o mal moral é o oposto, ou seja, é odiar a Deus. É não ter nenhum prazer em Deus. É não amar a Deus, ok? Então, todo pecado é contra Deus, contra Deus. Né? Em resposta, a gente pode dizer que o pecado é uma ação, ou um pensamento, nós vamos ver algumas características aqui. O pecado, ele não é algo que a gente comete contra uma pessoa só, não, em todas as esferas, em todas as instâncias, ele é, em primeiro lugar, contra Deus. Né? Ele é contra Deus. E, já lemos aqui, não é? Separação de Deus, oposição e ódio a Deus se manifestam em constante transgressão da lei de Deus por pensamentos, palavras e ações. Então a gente percebe que o pecado não é somente aquilo que é cometido de forma expressa ou visível, não é? De forma ativa, mas também às vezes nós podemos cometer por pensamentos, palavras e ações. E tudo isso mostra que o pecado leva ao ódio a Deus. Ele se manifesta de uma maneira rebelde a Deus, contra Deus. Não é? Vamos ver aí, 1 João 3, versículo 4. O que é que diz aí, 1 João 3, 4? Pecado é transgressão da lei. O pecado sempre se refere a uma desobediência à lei de Deus. E a lei de Deus, como eu disse no início, a lei de Deus é a expressão ou a revelação da vontade de Deus. A lei de Deus é a revelação da vontade de Deus. Então, uma vez que nós desobedecemos à lei de Deus, nós estamos desobedecendo à vontade de Deus.
e é uma oposição direta contra Deus. Sempre, em primeira instância, todo pecado é contra Deus e revela ódio, separação e alguma coisa rebelde, uma rebelião ou rebeldia contra Deus. O pecado é isso aí. Em quarto lugar, o pecado inclui a culpa e a corrupção. Vejam, por corrupção entendemos a corrosiva contaminação inerente a que todo pecador está sujeito. Não existe ninguém isento, mais uma vez. Não há ninguém que nasça de forma isenta. Todos nascemos em pecado, ok? Então, não há, é uma corrupção que é inerente, está presente, como uma doença hereditária, né, por assim dizer, que todo ser humano já nasce com ela, né? É uma realidade na vida de todos os indivíduos. O pecado, aliás, a corrupção, e o pecado, é óbvio, é uma realidade para todo mundo, para todo homem, toda pessoa que nasce. Não tem ninguém que se apresente como justo e aceitável aos olhos de Deus, né? Todo aquele que é culpado em Adão. Por que em Adão? Porque nós nascemos em Adão. O homem é semente de Adão, ou fruto de Adão. Todos nascemos em Adão, todo mundo, bebezinho, nós todos, desde Adão, nosso pai, ele é o precursor da raça humana, né? Então, em Adão, nós todos nascemos em Adão e, consequentemente, nascemos com a culpa e corrupção por causa da queda de Adão. Então, não há, mais uma vez, não há um ponto neutro. Então, todo aquele que é culpado em Adão, em consequência, também nasce com uma natureza corrupta. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Esse versículo é altamente esclarecedor, queridos. Esse versículo resume a queda, mas ele também mostra a redenção. É o terceiro ponto, né, dos 4 temas unificadores, redenção. Mas vejam, ali, como o Robert leu ali, a gente percebe que Paulo deixou bem claro que o pecado entrou na raça humana por uma só ofensa, por um só pecado. De quem? De Adão. Então ele entrou em toda a raça humana e, consequentemente, todos pecaram. Todos nascermos em pecado. Mas também por um ato de justiça, muitos serão redimidos. Não todos, aí é que está. Eu já vou adiantar aqui um pouquinho sobre a redenção. Nem todos serão redimidos dessa culpa, mas somente aqueles que o Senhor escolheu, né? A eleição de Deus, a predestinação e a eleição de Deus, para escolher alguns dentre todos os que pecaram. Dentre todos os que pecaram, Deus tirou alguns para serem seus filhos. E através do Filho, Ele redimiu esse novo homem, por assim dizer, né? Essa nova família de Deus. Ok? Então, aquele que é culpado em Adão, em consequência, também nasce com essa natureza. E não tem um que nasça isento. Todos pecaram em semelhança a Adão. Quinto ponto, o pecado tem sua sede no coração. Aqui é interessante, porque a gente pensa assim, que se por acaso alguém, em algum momento na história da humanidade, ficar preso numa redoma de vidro, né, e nunca tiver condições de praticar algum ato pecaminoso, então ele pode ser que ele tenha alguma chance diante de Deus. Não, ele não tem, né? Não tem. Então, o que Berkhoff diz é que o pecado reside no coração, que é o centro das saídas da vida, como diz lá em Provérbios 4, 23, se não me engano, né? É dele que procedem todas as fontes da vida, ou as saídas da vida, né? Então, o pecado reside no coração, e do coração espalha-se sua influência ao intelecto, à vontade e às emoções. Ou seja,
nós nascemos com tudo isso aqui, ó, nosso intelecto já nasce com defeito de fábrica, tá? Nosso raciocínio, a nossa vontade, ela já nasce com problema, com defeito de fábrica, e as emoções também. Existe uma condição de poder refrear as emoções, que muitas vezes nós temos excesso e aquilo explode em emoções pecaminosas e extremadas. Existe como controlar isso? Sim. Qual é a única chance? Quando estamos cheios do Espírito. Sem isso nós não temos condições, né? As emoções podem ser redimidas também? Podem. Não é porque você é crente que você pode sair e continuar espancando todo mundo do jeito que você fazia antes, não. Agora você é uma nova criatura em Cristo, né? Bom, estou adiantando lá a redenção, mas não vou partir para isso. Bom, então do coração espalha-se pelo intelecto, pela vontade e emoções. Já que o coração é o centro, né, centro da vida, por assim dizer, na Bíblia é chamado de coração. O coração é o centro da vida, então ele transmite toda essa pecaminosidade para todas as suas faculdades. Todas as faculdades humanas são afetadas pelo coração corrupto, o coração caído, não é? Berkhoff diz que em seu estado pecaminoso, o homem completo, queridos, é objeto do desprazer de Deus, o homem completo. Quando ele fala do coração, ele quer dizer assim, já que o coração, que é a fonte da vida, que é aquilo que faz, não só por questão de estar batendo e jorrando sangue para todos os órgãos do corpo, né? Não só fisicamente, mas o coração como também o centro da vontade e das decisões humanas, das emoções humanas, o centro de todo ser humano, o ser do homem. Então, se o coração é corrupto, todo o homem é corrupto. Desde o dedinho do pé até o último fio de cabelo. Ele é corrupto, ele é objeto do desprazer de Deus. Pois não, Rainha? Isso, já sai de fábrica estragado. O ser humano já sai de fábrica estragado, né? Já nasce lá no berçário, lá já tem um pecadorzinho lá na maternidade, lá, né, na estufa lá. Nasceu mais um pecador no mundo, né? Vamos lá, Jeremias 17:9, o que a Bíblia diz em Jeremias 17:9? Quando Jeremias escreve isso, quem poderá entendê-lo? Quem poderá conhecer o coração do homem na sua integridade? Não é o homem, não é você mesmo. Não sou eu mesmo que me conheço por completo. Porque, vamos ser honestos, toda essa questão de nascer já em pecado, não é muito agradável ao nosso coração. Você está recebendo isso assim, de maneira, que gostoso, que legal. É desconfortável, não é mesmo? Se ouvir essas verdades. Se a gente for honesto, a gente vai dizer, sim, parece que incomoda. Soa até com um ar meio de injustiça. Mas assim Deus fez. Essa é a vontade de Deus. E Ele está mostrando através da sua palavra, que é a verdade, em Jeremias, especialmente nesse texto aqui de Jeremias 17:9, que o coração, ele já nasce, ele não é corrupto, né? Perceberam no superlativo aqui que ele coloca, né? Ele não é simplesmente corruptinho. Ele é desesperadamente corrupto, ou seja, é uma corrupção que não tem remédio, que não tem condições de ser desfeita, que nasce já com essa doença incurável. O homem por si só está fracassado e determinado à condenação eterna, porque ele já nasce em pecado, seu coração é desesperadamente corrupto, o que afeta todo o ser do homem, não é? Aliás, aqui em cima, né? E ele então não tem para onde correr, por assim dizer. Ele não tem para onde correr. E a pior situação de ser desesperadamente corrupto é que o homem, primeiro, não tem consciência disso,
E segundo, nenhum busca a cura. Ele está tão corrupto que ele está tranquilo nisso mesmo. Por isso nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Como? E cego. Totalmente cego. Justamente, Diana. Nós estamos cegos. E muitos ainda acham que, nossa, eu fiz tudo direitinho, fui honestinho, paguei minhas contas tudo em dia, nunca maltratei papai e mamãe, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, né? Eu vou para o céu. Não, não vai. Não vai. Com essa doença hereditária aí, você não vai. Se não for através de Jesus Cristo, você não vai. Ninguém vai. Então é desesperadamente corrupto, porque não tem condição alguma do homem por si mesmo resolver essa questão diante de Deus, se tornar justo diante de Deus. Não há essa possibilidade. Em último ponto, Luiz Berkhoff diz que o pecado não consiste apenas em atos manifestos, não só em atos manifestos. Não só atos, mas pecado também consiste em hábitos pecaminosos e de uma condição pecaminosa da alma, vem de dentro para fora. Da mesma forma que quando Cristo entra na nossa vida, Ele transforma de dentro para fora, Ele tira, o que Deus faz? A palavra de Deus diz que Ele tira esse coração corrupto, Ele chama de coração de pedra, e nos dá um coração de carne, quer dizer, maleável nas mãos de Deus. Um coração maleável, dócil e obediente a Deus. Um novo coração, uma nova fonte, onde o coração que é a fonte de decisões, de ações, de planejamento do ser humano, que é o coração, o centro da vida humana, da sua vontade e decisões, quando ele é transformado, ele é tirado do coração de pedra e dado um novo coração, agora ele pode então agir, pensar e falar aquilo que agrada a Deus. Agir, pensar e falar em obediência à lei de Deus, somente através dessa obra. Então a religião, que não muda o interior, ela não resolveu o problema. Ela tem uma casca de santidade por fora, como Jesus deixou claro lá dos fariseus na época dele, que eram hipócritas, Jesus chamava de hipócritas, Ele era bem direto, Jesus. Se fosse nos nossos dias, ele também ia ser mandado embora da igreja dele, porque ele fala muito direto. Hipócritas, põe o dedo no nariz dos fariseus e fala, vocês são hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, sepulcros pintados, como uma caixa de defunto muito bonita ali, um caixão, muito bonito, lógico, sepulcro é isso, mas vamos fazer uma analogia, como se fosse um caixão bem bonito, mas o que tem lá dentro? Morte, tem um defunto fedido lá dentro, podre. Assim é o fariseu, assim é o religioso, ele tem uma casca bonita por fora, ele tenta fazer alguma coisa aparentemente santa, piedosa, por força humana, mas isso não vai longe não. Tudo isso acaba, um dia cai a máscara. E não resolve o problema diante de Deus. Precisa ser alguma coisa interior. Bom, vamos lá então, voltando aqui. O estado pecaminoso é a base dos hábitos, o estado, veja, o homem é pecaminoso, o estado, o ser, todo completo do homem, o estado pecaminoso, é a base dos hábitos pecaminosos que se manifestam em ações pecaminosas. Então, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus em ato, em disposição ou em estado. É uma disposição, é um estado. Simplesmente o homem tem a essência de pecado. A sua essência é pecaminosa. O seu estado, a sua condição é de pecado, é pecaminosa. Vamos ver lá em Mateus 5, 28, o que Jesus diz ali, Mateus 5, 28. No seu coração. Perceberam? Aí, Jesus não está dizendo assim, adultério
É somente quando você consome o ato sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Não, Jesus está dizendo assim, só o fato de você desejar a mulher que não é sua, o homem que não é seu, marido ou sua esposa, você já comete adultério no seu coração, no seu interior. Então veja, não precisa fazer ou praticar em atos. Somente em pensamento, somente no coração, somente o desejo impuro, já é pecaminoso aos olhos de Deus, não é? Já é pecaminoso. Romanos 7:7. O que diz ali? Alguém achou? Viram? Sem a lei não haveria o pecado. Mas por causa da lei existe o pecado. E a lei fala que cobiça é pecado. Cobiça não é uma ação. Cobiça é um desejo. A lei já disse lá atrás. Isso já faz parte do decálogo, né? Não cobiçarás. Ou seja, se não cobiçarás lá na lei de Moisés já era pecado, então a gente entende que o pecado não é só através de atos consumados, mas através de sentimentos, pensamentos e desejos impuros, como a cobiça. Então a cobiça é pecado, já desde o passado, né? Não é só porque Jesus falou lá em Mateus, mas é porque desde o decálogo, Deus já deixou claro para todo Israel que a cobiça é pecado, né? Então, Paulo disse, eu não conheceria o pecado, né, se a lei não tivesse dito que cobiça é pecado. Então, o pensamento, o desejo impuro, a vontade impuro, não só a cobiça, né? A gente está falando muito sobre adultério parece que é um pecado sexual, né? Mas não é só isso, é desejo de outras coisas, né? Desejo de ter mais daquilo que você precisa, desejo de querer ser melhor do que os outros, maior do que os outros, ter mais, status, né? Do que outras pessoas. Enfim, são cobiças, são desejos, né? Que são pecaminosos, né? Bom, então, encerrando, a gente pode concluir. Eu fiz uma frase aqui, eu acredito que vocês vão fazer melhor que eu, mas eu acho que a gente pode resumir aqui o pecado. O pecado é resultado, nós vamos resumir aqui o conceito na natureza, né, do pecado. O pecado é resultado de um coração desobediente à vontade de Deus, revelada em sua lei moral, que se manifesta numa disposição ou vontade rebelde, isso vem do coração, de dentro do homem, né? E por fim, em manifestações de desobediência a Deus e sua vontade, sejam por ações, palavras ou pensamentos. Então, pós-queda, o pecado é inerente a toda a humanidade. Pós-queda, depois de Adão, todo ser humano já nasce em pecado. O pecado é inerente, já é da natureza humana. Então não há um justo sequer. Todo ser humano precisa de um redentor, porque sem um redentor, ele está eternamente e indefinidamente condenado ao inferno. Condenado ao inferno. Ele já nasce pronto para ir para o inferno. Todo ser humano é assim. Ok? Há uma frase aqui, eu sei que é bem conhecida, né? Eu peguei aqui do pastor Marcos Fernando da Silva, mas aqui a gente já conhece essa frase, né? É bem simples, né? Você não é um pecador porque comete pecado, mas você comete, aqui está errado, comete, tá? Comete pecado porque é pecador, ou seja, somos pecadores por natureza, logo somos inclinados a pecar, Tem uma frase também do pastor Alexandre Sacha, né? Que ele diz, fiz o que fiz, como é que é? Faço o que faço, porque quero o que eu quero. Então, o desejo pecaminoso faz com que o homem faça até mesmo coisas terríveis para conquistar aquilo que ele quer. Faço o que faço, porque quero o que eu quero. É o centro de gravidade, né, do ser humano, por assim dizer, é o coração, é o eu. O homem precisa satisfazer o eu, todos nascemos assim. O eu no centro do universo.
Então, esse é o resultado da queda. É colocar o homem no lugar de Deus. Deus é o centro do universo. O verdadeiro centro do universo é Deus. Mas Satanás tirou isso, levando a tentação para dentro do jardim. Ele também queria, o eu de Satanás também, como nós vimos na aula passada, ele quis ser o centro, né? E se rebelou contra Deus, e então Deus o expulsou. E, consequentemente, ele fez isso com aquilo que poderia mais, com a criação mais sublime de Deus. Ele tentou desfazer e fazer com que a raça que Deus criou, o homem, que é a sua imagem e semelhança, onde Deus tem prazer maior do que em qualquer outro ser criado, é o homem. Quando Deus criou o homem no sexto dia, ele olhou e viu que era muito bom. Todos os outros dias da criação, nós vimos isso lá na criação, né? Deus terminava uma obra de um dia, ele diz, foi bom, foi bom, foi bom. Chega no sexto dia, ele diz, foi muito bom, está muito bom. É o prazer de Deus, é o homem. Mas o homem em submissão a Deus. E Satanás tentou tirar a alegria do coração de Deus, né? Só que isso estava no plano de Deus. Isso já estava no plano de Deus. De Satanás, assim, agir, e para que Deus pudesse, então, manifestar a sua glória agora, mostrando que, apesar do homem ser formado do barro, e pior ainda, um barro pecaminoso, né? Ele pode fazer filhos de Deus, que sejam semelhantes ao seu próprio filho. E isso, no fim das contas, Deus vai mostrar que Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é poderoso para fazer isso, né? De homens miseráveis, pecadores como nós, filhos de Deus, semelhantes a Jesus. Deus é poderoso, por isso Ele vai ser glorificado. Bem, mais alguma questão, alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar, Breno. Uhum. Aham. Uhum. 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 É verdade. Aham. Uhum. 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 Sim. Uhum. Exatamente. Sem ninguém ensinar. Uhum. Sim. Uhum. Quando dá conta, né, Breno? Está fazendo igualzinho, né? Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, irmãos. Apesar de, é lógico, existem ainda muita coisa da ciência que ainda não é conhecido. Mas eu acredito sim, eu acredito nessa, até mesmo fisicamente, alguma coisa que houve uma alteração. Eu acredito, né? Bom, ainda que a Bíblia mostre a questão do coração no sentido intelectual, no sentido alma, né? Mas eu acredito até por conta da corrupção que foi passando de geração para geração, diminuindo até mesmo o tempo de vida, né, dos seres humanos, por conta do pecado, eu acredito, né? Mas é isso mesmo, Breno. Se você pega uma criancinha que nunca viu ninguém mentir, ninguém fazer uma coisa ruim, deixa ela num quarto fechado por anos ali, vai dando alimento para ela vai manifestar desejos e ações pecaminosas. Ela é dele, da natureza da pessoa, né?
É isso mesmo. Mais alguma colocação? Só isso então, irmãos. Vamos orar para a gente encerrar? Ó Deus, como é importante nós entendermos a nossa real situação. Como isso nos humilha. Como isso nos leva mais ainda a buscarmos a Jesus Cristo, o único que pode resolver o nosso problema do pecado. Somente Jesus Cristo tem esse poder. Obrigado por nos humilhar, Senhor, nos levar cada vez mais a essa consciência de que não há um justo sequer. E de que todo o nosso ser está totalmente corrompido e que somente Deus tem a solução e tem o remédio para curar de dentro para fora, desde a alma, desde a essência do nosso ser. Somente o Senhor tem esse poder de cura, através do sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz. Senhor, que isso possa estar cada dia mais fresco em nossa memória, para que não tenhamos nenhuma formação em intenção orgulhosa, soberba, presunção em nossos corações, de acharmos que somos bons aos teus olhos. Só podemos ser bons aos teus olhos quando revestidos de Cristo. Pai, que isso assim seja a nossa convicção, e isso gere cada vez mais fé em Jesus Cristo em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.